Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que façamos do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje faremos o estudo da pergunta 217 e estudaremos a sua resposta dada pelos Espíritos. Na próxima semana nós faremos uma digressão maior a respeito do comentário de Kardec, que também tem um peso semelhante e que nos informa um pouco mais a respeito desta resposta. Hoje temos conosco, para fazer o trabalho, Adalberto Ferreira. Muito bem. Diz o professor Luiz Gonzaga Pinheiro que a dúvida é a eterna companheira de quem estuda. Bom estudo. Vamos nessa, né, Edmilson? Com certeza. Exatamente. Já diga. Já me apresentando aqui, né? Aliás, todos já me conhecem, né? Estamos aqui então para isso, para estudar, né? Mais para aprender, né? Uhum. Lembrando sempre, ele é o pai do Felipe. No dia em que algum de vocês conheceu o Felipe, o senhor conhece uma criança muito doce. Felipe é minha cópia. Não, eu gostei dele, que ele é muito doce. É muito carinhoso. E é aquela história, se há uma coisa que me faz ficar assim, derreado, é uma criança assim agradável, que você sente que tem uma aura diferente. É aquela história, fazer o quê? Eu sou avô, né? E temos aqui conosco Astênio. Nosso Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Vocês não estranhem não, viu? Aqui eu ando em companhia de Alzheimer. São duas companhias, né? Eles estão me provocando Por enquanto lapsos é de só o memória. Por enquanto eu percebo que é só o alvo. Não vejo o Alzheimer por enquanto, não. Ele está querendo chegar, né? Então você acende uma vela para ele e deixa ele embora. Não, eu descobri umas coisinhas bastante interessantes ultimamente nos meus estudos. Vamos nessa. Bom, e hoje quem vai começar a nossa leitura vai ser Edmilson. Então vamos. Pergunta 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? A pergunta é bem clara, está se referindo aos traços físicos. Ao que os espíritos responderam: o corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria. Mas, apesar disso, é modelado pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, isto é,
que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderias supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. Assim, mesmo sem haver pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Os espíritos, né, deixaram bem claro aqui que somente o corpo procede do corpo. O espírito, ele pode reencarnar, inclusive em países diferentes e, portanto, em nacionalidades diferentes. Um espírito que, numa encarnação, animou o corpo de um fidalgo europeu, ele pode vir a reencarnar no Nordeste brasileiro. E aí, naturalmente, que o corpo vai apresentar, geneticamente falando, uma grande diferença. Agora ele vai trazer algo, indiscutivelmente, daquilo que ele foi no passado, porque o espírito jamais retroage. Então, lógico que o espírito ele vai trazer as ideias inatas. Eu conheço um caso de uma criança que o menino tinha mais ou menos 5 anos. É um livro que fala sobre lembranças de vidas passadas, né? E esse menino foi num casarão antigo, muito antigo, pela primeira vez. E ele se sentiu muito familiarizado com esse casarão, né? E ele chamou então o pai dele e disse: olha, tem uma porta aqui. E não tinha porta nenhuma, tinha uma parede lá no local. E ele disse: não, mas tinha uma porta aqui. Eu já morei aqui. E aí, com toda aquela investigação, né, o pai dele então, porque havia sido feita uma reforma nesse então casarão, e por conta da insistência do menino, o pai dele então procede a uma demolição naquela região, e realmente era um local onde tinha uma porta. E o menino caminha por um corredor e ele fala: olha, num determinado local tem um guarda-roupa e lá tem um relógio que pertencia a mim. E aí o menino vai e realmente o relógio estava lá. Então, naturalmente que são casos mais raros, né, que nós não trazemos para essa vida lembranças tão nítidas assim. Mas no caso dessa criança, ele tinha nitidamente, claramente, uma lembrança de quem ele havia sido. Geneticamente, tinha uma aparência bem diferenciada, mas ele apresentava, né? Eu acho que o que importa verdadeiramente é a verdadeira preocupação que nós temos que ter não é se ele traz uma semelhança física ou não. Acho que a verdadeira preocupação que nós temos que ter é o que devemos fazer agora para que nos tornemos pessoas cada vez melhores. Eu acho que a verdadeira preocupação de todos nós deve ser essa, não é? E a gente precisa prestar atenção também que nós temos o esquecimento do passado por misericórdia, né? Bem falado. Pensou, se a gente bem falado. Não é? Bem falado. Isso aconteceu dele lembrar, é porque houve permissão do alto. Para que ele pudesse relatar essa lembrança. Porque se para eu lembrar do que eu fiz ou fui no passado, basta eu analisar o meu presente, né? Naturalmente que eu não me lembro de jeito nenhum que eu, de alguma forma, devo ter convivido com esse que está João hoje. Mas a afinidade é boa, é tamanha, que eu percebo que
que já devo ter convivido com o João lá para trás. Fazendo o quê? Também não lembro. Né? Fazendo arte. Dependendo da arte, né, João? Porque a dona Vera devia meter a chibata na gente. É ou não é? Então, se a gente lembra, se a gente sabe, se não cai uma folha sem a permissão de Deus, do Senhor da vida, então, se houve essa lembrança, agora, por que nós estaríamos investigando o que eu fiz ou deixo de fazer e esquecendo da minha evolução moral, da minha reeducação, da real necessidade que tenho de reencarnar? Por que eu vou ficar investigando isso? Perder meu tempo? Lembremos uma coisa. Eu e Adalberto somos arteiros hoje porque fomos arteiros antes. Né? Tá bom. Mas é fato. Eu um pouquinho mais. Eu acho que eu desviei mais você do bom caminho, João. Não sei. Veja bem, o fato... Olha, a questão aí é um tanto... Isso é muito relativo. Bastante. A gente vai se encontrando, vai batendo cabeça através das vidas e chega à conclusão de que há erros e há erros, há acertos e há acertos. E o grande fato é que o balanço daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer durante a existência, só quando desencarnarmos é que nós vamos ter uma noção plena do que aconteceu. E esse pleno, entre aspas, porque nem tudo a gente vai poder ter ainda, Então, né, nós vamos ter para poder encarar tudo. Aos pouquinhos, Deus é tão bom, João, é que a gente não tem ainda a capacidade para entender essa bondade, essa misericórdia, né? Mas é tão bom que Ele vai nos dando certos carnês, pés pontados, e aos pouquinhos a gente vai destacando. Meu filho, não pode lembrar disso agora, então deixe esse arquivo morto quieto, e eu prefiro que o meu fique bem quieto por enquanto, né? Que é para poder... Não é arquivo morto, é arquivo permanente. Não, mas deixa ele quieto lá, ué. Né? Com certeza. Não, o que eu sei é o seguinte, como o próprio Adalberto lembrou no programa anterior, a fala de Dona Ivone Pereira, que era extremamente contundente com os espíritas, cobrando dos espíritas as suas atitudes, chega-se à conclusão de que realmente nós viemos aqui, né, e estamos juntos, não é por acaso. O Haroldo Dutra Dias, nós recebemos um vídeo dele falando a respeito de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Jesus dizendo para ele que lá é uma penitenciária e é um hospital, em se referindo ao Brasil. E é aqui, digamos assim, a pátria do Evangelho. Por quê? Porque é um processo corretivo que vai ser feito com amor, com exemplo, com dignidade, com uma porção de coisas que nós sabemos que existe no mundo inteiro. Mas nós estivemos no mundo inteiro e não aprendemos. Essa é a grande verdade. Então, vamos à nossa vinheta. A vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, já ouvimos o Astênio. Não, nessa ainda não me ouviu ainda não, nessa pergunta. Fazendo uma nota introdutória. Agora é a vez dele
trazer a sua fala. Então, a gente até tá falando de memória do passado, né? Mas essa questão aqui, ela não trata bem da memória do passado, né? Ela trata de traços... Aparência. Aparência, traços do caráter físico. No nosso programa anterior, a pergunta do Kardec foi sobre os traços do caráter moral e que os espíritos mostraram que sim, normalmente esses traços, né, são identificáveis, né? Mas aqui, quando fala nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores, né? Então é muito comum as pessoas procurarem, tem uma marca aqui no pescoço que o fulano tinha, esse tipo de coisa, né? Então isso aqui parece não fazer muito sentido, mas não é totalmente impossível também, que a gente observa aqui, os espíritos respondem, o corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Então é novo DNA, essa coisa toda. Entretanto, então eles já relativizaram, né? Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Então o espírito, como ele mantém o outro corpo, né, que é o corpo semifluídico, que é o perispírito, e se esse corpo perispirítico ele tiver marcas profundas, ele pode se refletir no novo corpo. E aí você acabar encontrando uma marca de um corpo anterior no novo corpo em razão dessas marcas profundas no perispírito, né? Então é interessante que a palavra entretanto relativiza a questão. Então, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas, então, novamente, relativiza. Mas, apesar disso, é modelado pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. Então, eles estão deixando claro para a gente que dá, sim, de algum modo, para ter a presença de caráter físico de existências anteriores na presente existência, não obstante se trata de um corpo totalmente novo, né? É por isso que eu trago a calvície, orelha grande, hein, João? E a obesidade. Não fala não que só esse corpãozinho travado na porta do carro, na hora de estacionar, já é o bastante. Às vezes as pessoas se preocupam muito, né, com essa questão da aparência, o interessante dessa resposta é que eles mostraram, né, os espíritos, ao responderem que um corpo belo não significa que ali tem um espírito belo, né? Sim. Aliás, Sócrates, né, quando ele estava preso, ele falou, olha, eu volto a afirmar que nós não devemos adornar o nosso corpo de penduricalhos, mas devemos nos preocupar com a nossa essência, nos dando a entender que verdadeiramente a nossa verdadeira preocupação ela tem que estar direcionada não para o exterior, mas para a nossa essência espiritual, né? Inclusive aqui mais na frente, né, eu até lembrei como exemplo, né, o Chico Xavier, em que fala assim, é por isso que uma pessoa excessivamente feia, né, porque o Chico belo não era, né? Então por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, e isso ele era, criterioso e humanitário, também ele era, tem qualquer coisa que agrada, e como agradava o Chico, né? Quem não queria ter o Chico na sua presença o tempo todo? Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Pura verdade, né? Esse menino, né, que o Adalberto narrou, né, que na hora que saiu do corpo, a médium viu ele como adulto já, né? Então, já como criança, na sua nova existência, causava repulsa, né? O Edmilson ficava com medo dele, né, Edmilson? Então, ele tinha um olhar então, metálico. Quer dizer, isso, então aquele olhar que ele trazia como espírito se refletia de algum modo no corpo e gerava repulsa, né, medo. Então poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos mais perfeitos. E a gente normalmente fala, bom, o Cristo, por exemplo, tinha um corpo extremamente belo, que certamente refletia a sua condição espiritual. Não, mas os espíritos estão dizendo aqui que somente, né, então poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório. Não significa que nunca corpos bem modelados servirão de envoltório. O exemplo que a gente tem era do Cristo, um corpo bem modelado servindo de envoltório a um espírito perfeito, né?
Então, assim, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. Né? Então, a hanseníase, por exemplo, né, que torna a aparência física horrorosa, e quantos grandes espíritos estiveram, né, em corpos exatamente porque eram grandes, nasceram em corpos, né, assim, para poder brilhar de vez, né? Porque um espírito pequeno, não adianta colocar ele num corpo cheio de enfermidade, que ele vai continuar pequeno. Só o grande é que vai ficar mais belo ainda. É interessante, né, que quando o espírito vem com uma situação expiatória, é impressionante como a característica espiritual dele vem à tona. Uhum. É revolta, é raiva, é uma reação péssima diante dos familiares. Ou seja, observa-se a mudança de postura, ou seja, não vai ser só naquilo dali, tá? O sujeito realmente ele está vendo o processo reencarnatório como expiação. Uhum. Somente, e não como um processo educativo. E tem um ensinamento bastante significante do mestre dos mestres, né? Que é um túmulo caiado por fora e E podre por cheio de dentro. imundice por Não é? dentro. Então tem um ditado popular, que eu gosto muito desse ditado popular, que diz o seguinte, João: por cima é Baranganã, por baixo é Molambo só. Por aí. Não tem outro jeito. Filosofia do Adalberto. Não, do povo. É do povo. O povo, tá na rua, tá aí, nas letras aí das músicas, nas letras das poesias por aí, estão aí. Eles botam, né? Eu acho interessante essa questão aqui que os espíritos se referem ao que se chama um ar de família. Uhum. Isso é super interessante, né? E os espíritos dizem mesmo que existem as famílias espirituais, né? Exatamente. E as famílias espirituais têm esse ar de família. Você lê o capítulo 14, o último tópico em o Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante você ver que ele fala a respeito da ingratidão dos filhos e a influência dos pais. Olha, gente, impressionante. Muitas vezes eu tive a oportunidade de lidar com pessoas que tinham distúrbios de conduta, distúrbios comportamentais, que diziam assim: olha, doutor, se não fosse minha mãe, se não fosse meu pai, se não fosse meu irmão mais velho, eu era bandido. Eu já tinha virado bandido. Uhum. Por quê? Porque veio na família certa para ver se ajustava aos exemplos recebidos. É aquilo que o Adalberto citou da médium que viu o espírito desdobrar, estava com raiva de todo mundo, menos dela. Uhum. Que recebia dela uma atenção Sim. que não tinha como. O crédito aí é do Edmilson, porque é ele que levantou desculpa. essa conversação aqui nos bastidores, batendo um papo. E aí Nos bastidores, a gente estava ali nas coxias, sabe como é que é? Mas, E aí mas essa questão, né, porque a gente está falando aqui de traços físicos, né? Uhum. Que nem sempre os traços físicos de beleza ou de feiura vão retratar a beleza ou a feiura espiritual. A humanidade vive muito preocupada com a beleza, com a posição social, com o sucesso, e muitas vezes esquece a essência, não é? Uhum. Se nós formos observar uma pessoa, ele com certeza teria vergonha de apresentar um pai honesto e justo, sapateiro, mas se orgulharia de dizer: esse político ali é meu parente, mesmo que esse político fosse um corrupto ou um malfeitor. Né? Então, a humanidade ela está com uma visão muito deturpada ainda a respeito do que seja essas muita questões. gente esquecendo de não é? dar um abraço, de dar um bom dia pessoalmente.
Por isso que receber um beijo na testa do João de vez em quando. E abraçar coração com coração. Eu sou beijo aqui. Então, essas características dos seres humanos estão aí sendo jogadas na lixeira, né? Bom, é isso aí. Não está sendo jogado na lixeira, não. A gente está tentando fazer com que isso se ressurja. É por isso que nós estamos aqui. É isso aí. Então, meus irmãos, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Que possamos fazer dele um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Nós vamos voltar a esta pergunta na próxima semana, com o comentário de Kardec, e nós vamos, lógico, voltar também às respostas dos Espíritos. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos hoje dando início ao seu capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E nós vamos, como inicia aqui o capítulo, estudar aqui dois textos, ou mais, são 3 textos diretos do Evangelho que Kardec selecionou para ter base do estudo que mais tarde, em seguida, ele vai tecer comentários. Então, no primeiro item, é uma passagem narrada por Mateus, que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. No item 2, também uma passagem narrada por Mateus, diz assim: fazei aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois nisto consiste a lei e os profetas. Em Lucas diz o seguinte: tratai todos os homens como gostarias que eles vos tratassem. No terceiro item diz o seguinte, que é uma narrativa de Mateus: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida.
Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se a seus pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo e foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Mas estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivesse até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa narrativa aqui exemplifica exatamente o que nos outros dois itens foi mencionado por Kardec. E aqui ele traz o comentário a respeito exatamente deste tema. Diz assim Kardec: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, não podendo encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento de que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens se as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Eu penso que essas máximas de Jesus, essa resposta que ele deu ao fariseu a respeito de qual seria o maior dos mandamentos da lei, a lei a que ele se referia seria a lei mosaica, os 10 mandamentos, basicamente. Mas Jesus sintetizou tudo num mandamento só. Tudo aquilo que está proposto na lei, nos 10 mandamentos, pode ser praticado se nós praticarmos primeiramente o amor a Deus. Então, se nós amarmos a Deus, automaticamente estaremos praticando todos aqueles outros mandamentos que constam da lei e que nós estudamos aqui no primeiro capítulo deste livro, os 10 mandamentos de Moisés. Então, Jesus facilitou o nosso trabalho. Eu não vou pensar em, não, eu não posso roubar porque diz o mandamento tal, eu não posso matar por causa do outro mandamento, não posso cobiçar a mulher do próximo. Não, nada disso. Basta simplesmente que eu ame Deus e está tudo resolvido, porque quem ama Deus não vai fazer essas outras coisas. Mas as pessoas podem pensar, mas Antônio, o que é amar Deus? Como é que eu vou amar Deus? Porque amar significa querer o bem, querer o melhor, querer tudo de bom para aquela pessoa. Bom, Deus já é tudo, ele já é o bem, já é bom, já é tudo. Como é que eu vou desejar isso tudo para Deus? É uma coisa até que não faz sentido, né? Então fica complicado. O que eu devo amar Deus? Será que é ficar orando a Deus todos os dias? Será que é cumprir alguns ritos que as religiões propõem? Alguns cânticos especiais? Será que é isso? Mas Jesus também, para facilitar, disse, não, mas tem um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, ou seja, já que vocês não entendem isso, é muito compreensível que vocês não sabem exatamente o que é amar Deus, há um segundo mandamento que é a mesma coisa, como diz aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, está dizendo assim, bom, eu não sei o que é amar Deus, mas se eu amar o meu próximo, eu estou amando Deus. Então eu tenho que querer o bem, querer tudo de bom, fazer tudo o que for possível
pelo meu próximo, até porque, assim como eu, o meu próximo também é filho de Deus, é meu irmão. Então estou agradando o filho, automaticamente estou agradando o pai. Se eu amo o filho, estou amando o pai também. Então tem sentido isso, essa proposta do Cristo, né? Eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, porque em tese a pessoa que eu mais amo, quem eu mais quero bem, porque eu faço tudo o que eu posso de bom, é a mim mesmo. E não está errado. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu tenho que cuidar de mim. Mas eu tenho que ter essa medida, esse parâmetro, para fazer ao outro. Então tudo aquilo que eu quero de bom para mim, eu tenho que querer de bom também para o outro. É uma coisa lógica. Então estamos seguindo aqui um raciocínio partindo da pergunta do fariseu até chegarmos na síntese da proposta do Cristo. Amar o próximo, que é a mesma coisa que eu amar a mim mesmo, fazer por ele tudo o que eu faço por mim. Isso está bem entendido. Então eu tenho que pensar muito antes de fazer alguma coisa ao meu próximo, se eu gostaria daquilo, como diz aqui em outra passagem que ele diz: fazer aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois nisso está contida toda a lei e os profetas. Então, numa outra passagem, fala a mesma coisa. Se nós fizermos ao outro, ao próximo, aos meus irmãos, tudo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, só aquilo que gostaria que fizesse comigo, então eu também estou cumprindo toda a lei e os profetas. Então eu tenho que pensar muito nas coisas que eu vou fazer ao meu próximo. Eu tenho que pensar se eu gostaria que ele fizesse comigo, outra pessoa fizesse aquilo comigo. Se eu não achar de boa, então não posso fazer. Eu posso até errar. Fazer algo que ele não goste e que para mim poderia ser uma coisa boa, pode acontecer. Nós não temos gostos iguais, temos parecidos, mas as coisas mais simples, menos graves, pode ser de coisas diferentes, né? Então eu vou fazer uma coisa para alguém achando que é bom porque eu gostaria, mas aquela pessoa não gosta. Isso pode acontecer, mas o que vale é a intenção. Porque se eu souber de antemão que eu não gosto, então eu não posso fazer. Se eu achar que eu gostaria, eu até posso cometer esse engano. E nós estamos aqui para aprender a nos amar uns aos outros, então nós temos que conhecermos uns aos outros também. É um processo muito lógico. Então, essa maneira de Jesus ensinar é muito coerente. E a maneira de Kardec explicar também. Porque ele está nos dizendo aqui no comentário dele a mesma coisa. Quando ele narra aquela passagem que Jesus fala que o rei perdoou o servidor que o devia, e esse servidor teria que ter feito o mesmo com aquele seu companheiro que ele devia também, e não o fez, o Senhor disse: espera aí, se eu perdoei você, você teria que fazer com outra mesma coisa. E também existe o inverso. Se eu quero que o Senhor venha me perdoar no futuro, se eu cometo pecados contra a lei de Deus, que eu erro todos os dias contra a lei de Deus, e espero que o perdão dele, rezo no Pai Nosso pedindo perdão, eu tenho que de antemão perdoar aquelas ofensas que eu também sofro. Eu estou no Pai Nosso isso. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu tenho que perdoar os meus devedores, aqueles que me devem, para eu poder pedir perdão a Deus e receber o perdão dele. Então, se todos nós agirmos dessa forma, como diz Allan Kardec aqui no seu comentário, quando a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, ou seja, quando eu pratico isso, quando todos nós praticarmos isso, o egoísmo vai desaparecer. Porque eu estou colocando o interesse do meu irmão no mesmo nível dos meus interesses. E o egoísmo é aquilo, como diz aqui, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas eu não posso, eu tenho que amar a mim mesmo, é claro, mas não só a mim mesmo. Né? Existe aí um advérbio de modo, somente, que diz claramente, eu não posso amar somente a mim mesmo. Tem que amar a mim mesmo, sim, mas amar ao próximo da mesma forma. Então eu estou colocando todo mundo no mesmo nível, inclusive a mim mesmo. E isso então vai destruir o egoísmo que está dentro de mim. Nós somos egoístas ainda. Isso vem desde a nossa criação, da nossa primeira vida. Precisamos
precisávamos ser assim, egoístas, violentos, para poder sobreviver naquela selva terrível que devia ser o mundo aqui no começo da história. Nós temos notícias, a gente lê pesquisadores, cientistas mostrando como era a vida naquele tempo. E mais recentemente a gente sabe da época do Cristo, das histórias, da época mais antigas da Bíblia, da época de Abraão. A gente vê como era a vida ali. Você tinha que ser violento, egoísta para sobreviver. Mas esse tempo já passou. Então Jesus veio para nos mostrar isso. Essa época já foi. Você não precisa mais ser egoísta, não precisa mais ser violento. Você pode tratar o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Ele tratando você da mesma forma, vai ficar todo mundo bem. Você não vai ficar preocupado que vai ser roubado, que vai ser traído, que vai ser ferido. Não vai. Assim como ele também não vai. Quer dizer, vocês limparam isso da sua pauta. Então, esse é o objetivo que nós temos. E o Cristo veio com essa proposta, nos mostrar que esse é o caminho. Fora desse caminho, não há salvação, como propõe o próprio Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. O que é a caridade? É amar o próximo, tratá-lo da melhor maneira possível, atender naquilo que ele necessita. Então, se todos nós fizermos isso, uns com os outros, todos nós estamos salvos. Não haverá mais confusão nenhuma. Não haverá mais briga, preocupação, que pode ser traído, pode ser assaltado, roubado, ferido. Não vai haver isso. Que ninguém mais vai estar com essa ideia na cabeça com relação ao próximo. Então, se nós realmente pensarmos e começarmos nós a praticar, é a primeira gotinha de água limpa dentro do copo de água suja. A nossa primeira gotinha. Vamos ali pingando. Ah, mas o copo continua sujo. Tudo bem, mas eu não estou contribuindo para a sujeira mais. Eu não estou mais contribuindo para o copo de água está sujo, está com água suja. Mas eu só boto água limpa no copo. Se outras pessoas botam água suja, isso é da consciência delas. Eu estou botando. Eu sou um. Amanhã podem ser 2, podem ser 3. Como diz naquela canção Imagine, o John Lennon. Vocês podem achar que eu sou um sonhador em praticar isso. Mas, no futuro, você vai se juntar a mim também. Vai se juntar, porque você vai ver que é melhor. Você vai notar que a água está menos turva, porque aquele cara está botando gota d'água limpa ali. Ah, vou botar também, e vai ver que melhora. E na hora que todos nós estivermos colocando só água limpa, o copo está só com água limpa. Todo mundo vai poder usar aquela água. Então, é uma equação simples de ser entendida. Não existe uma pessoa que possa contrapor a isso. Dizer, não, mas os outros não fazem. Isso é problema dos outros. Você tem que cuidar de você, amar a si mesmo. Você gostaria de que o copo tivesse com água limpa ou água suja? Eu gostaria de água limpa. Então, então eu vou botar água limpa lá. Não é porque os outros põem suja que eu vou botar suja também, porque eu vou beber da água suja. Eu não gosto. Então eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que é bom para mim. Mas não só para mim. Para todos. Essa é a proposta do Cristo. Nós estamos levando séculos para entender. E mesmo quando entendemos, temos dificuldade ainda de pôr em prática. Nós estamos cercados de uma série de situações e às vezes somos pegos de surpresa, não conseguimos reagir a tempo, raciocinar a tempo. Por isso que é preciso estar sempre estudando, estar sempre relendo essas passagens. Porque vem à nossa mente tudo isso, eu tenho certeza que depois de estudar isso, ouvir isso, dificilmente a gente vai dar uma tropeçada com relação ao nosso irmão. Pode ser que amanhã a gente já esqueceu isso e vai errar, mas passamos um dia ou uma noite mais tranquilos. Porque naquele momento já estamos imbuídos deste propósito de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se todos nós... Imagine como seria o mundo se todas as pessoas estivessem agindo assim. Vocês vão dizer, mas Antônio, esse mundo não existe. Existe! É para lá que nós estamos caminhando. Nós, nos espíritas, já nos estudamos aqui também, no capítulo 4 aqui deste Evangelho, sobre o mundo de regeneração,
que é a tendência para a qual o nosso mundo, que hoje é de provas e expiações, é a tendência que ele está seguindo para se transformar num mundo de regeneração. Neste mundo de regeneração, as pessoas vão estar dispostas a agir assim. Ainda não vão agir sempre assim, totalmente assim. Ainda vão cometer muitos erros, até quando esse mundo já estiver completamente contendo só regenerados, aí sim estaremos num mundo que não será mais de regeneração, que todos nós já estaremos regenerados. Então passaremos para ser um mundo feliz. Ou seja, quando nós já estivermos praticando isso, totalmente, todos praticando isso, todos nós seremos felizes. Nesse momento, todos nós seremos felizes. Agora, será que eu quero ser o último a ser feliz, gente? Então será uma boa. Eu vou ficar ainda aqui nessa bagunça, vou ser o último a aceitar essa proposta aqui. Vou ser o último. Quer dizer, está todo mundo sendo feliz e eu continuo recalcitrante. Não, agora eu concordo, eu vou ser feliz. Será que é uma boa? Será que não dá para eu começar agora a tentar ser feliz? Tentar praticar isso aqui. Quando eu estiver praticando isso, tenho certeza que eu vou me sentir feliz, pelo menos naquele momento que eu estiver tratando meus irmãos da maneira que eu gostaria que eu fosse tratado, eu vou me sentir feliz. Ah, mas amanhã eu não faço, aí tá bom, vai ser um dia menos feliz, um dia de infelicidade. Tudo bem, mas aí eu vou pensar, puxa, era melhor, eu estava melhor, mais feliz quando eu tratei todo mundo bem. Então vou voltar a tratar bem. E a gente vai começar a ponderar e ver, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Então eu vou voltar a ser assim. Não vou esperar para ser o último. Aquele trabalhador da última hora. Que você, mas o trabalhador da última hora trabalhou 1 hora só e ganhou o mesmo denário de pagamento. Sim, mas ele ficou 11 horas no sofrimento aqui fora. 11 horas. Os outros que foram para lá também ganharam um denário, mas já estavam 11 horas na felicidade. Na primeira hora já entraram na felicidade, que a vinha do Senhor, foi trabalhar para o Senhor. Então nós não podemos esperar chegar ao final para irmos. Tudo bem, o Pai está lá nos recebendo, mas eu acho que não é uma boa ficar aqui na praça esperando o emprego lá do Senhor 11 horas, enquanto os outros já estão lá trabalhando, né? Felizes, que vão voltar para casa com o dinheirinho deles. Então é isso aí, gente. Era o recado que tínhamos para hoje. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.